Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início. Deixa eu desligar o som. Maslova, boa noite, seja bem-vinda. Gladys, boa noite também. Deixa eu ver se o som está bom aqui para não dizer que não está funcionando. Então tá ótimo. Que às vezes dá esse probleminha, né? A gente não conecta direito o cabinho do fone de ouvido e pode dar esse probleminha. Vamos mandando os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. Gleison, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Hoje nós podemos mandar os aviõezinhos, né? Hoje nós vamos mandar aviõezinhos, sim. É que ontem a gente falou, não, quem veio para a live veio, quem não veio, mas felizmente, né? É que ontem nós fizemos o sorteio deste livro aqui, o Novos Casos de Jerônimo Mendonça, e quem ganhou foi a nossa querida amiga Carol Strebe, de Guaíba, Rio Grande do Sul. Que legal, foi muito bom, fiquei muito feliz, porque a Carol é uma pessoa que sempre, olha, sinceramente, ela e eu acho que o Carlos, lá do Somos Espírita, que eu me lembro que são os mais antigos que nos acompanham nesse projeto do Jerônimo Mendonça. Então, não menosprezando vocês outros, porque realmente fazem parte desse processo todos juntos, né? A gente está todo junto e misturado, como eu sempre digo, mas foi muito legal mesmo. E a gente fica assim, né? Nem sempre a gente... Eu, por mim, eu daria um livro para cada um de vocês. Se eu tivesse, com certeza iria um livro para cada um, né? E seria muito bom. Mas não temos, então a gente faz o que pode, né? A gente faz o que pode. A Silvia chegou, o Gleison já tinha cumprimentado. Daniele, boa noite, querida, seja bem-vinda. Daniele estará estreando a live na próxima sexta-feira, às 22 horas. Will, boa noite. Cláudia, boa noite. Um beijo para o Everton, para a Mari. João Carlos, boa noite, meu amigo. Lúcia, boa noite você também. Carol, a feliz ganhadora do livro de ontem. Regina, boa noite também você. Adriana, Rodrigues, Tiziana, boa noite você. Seja bem-vinda, venha sempre estar conosco. Uma alegria contar com vocês. Eu falando com a Carol ficou assim... a adrenalina estava a mil, ela falou que a adrenalina dela estava a mil de ter sido sorteada no sorteio que fizemos ontem, né? Mas eu fiquei muito feliz, sim, porque... E, Carol, só para você saber, já conversei com a Cláudia lá da editora O Clarim, já estão providenciando o encaminhamento do livro para você, tá? Ágata, boa noite, seja bem-vinda. Então, acredito eu, vamos dar um prazo aí. Bom, se Deus quiser, até dia 12 de fevereiro você deve estar recebendo o livro aí, e aí depois você mande uma foto para nós, recebi, fiz uma dedicatória muito especial, né, para você, com muito carinho. Não vou divulgar aqui, tá? Para deixar a surpresa... para que você, quando você receber, tá? Eu vou deixar essa surpresa para quando você receber, você ver. Mas eu fiz uma dedicatória com muito carinho mesmo. Foi muito legal e eu fiquei feliz de poder presentear alguém desse nosso grupo que está sempre aqui, né? Está sempre junto conosco. Isso é muito bom. Eu falo que é muito legal, porque a gente cria um grupo de amigos, né, que a gente fala assim, nós estamos num grupo de amigos aqui no Instagram. Eu não consigo imaginar fazer essas lives sem vocês. Clara, boa noite, seja bem-vinda. E aproveitando a deixa, né, que a Clara entrou aqui, mas não tem nada a ver com a Clara, tem a ver Peraí, deixa eu tentar fixar o comentário aqui, que eu estou um pouco perdido aqui, que não está dando certo. Agora acho que vai dar. Agora vai dar. Pronto, fixei o comentário. Aproveitando que a Clara está aqui, não
que aconteceu no final de semana, nós fizemos aquela live teste com o Marquinho Faria, e a Clara e a Daniela entraram, né? Então foi muito bom. E é uma oportunidade da gente se conhecer. Veja que interessante que é, né? Vocês já viram a Clara outra vez no aniversário do Everton, mas assim, dela tá falando um pouquinho mais com a gente, porque lá foi um tempo pequeno, né? Não deu para muita gente falar. O Everton está mandando beijo de luz para todos os amigos do coração. O João Carlos está dizendo o que para nós aqui que eu não vi, passou, subiu aí. Deixa eu voltar aqui pelo computador. Hoje vai dar certo de usar o resultado da consulta que fizemos. Perfeitamente, meu querido amigo João Carlos, porque a personagem, né, que não a personagem do livro, né, mas ela que com certeza contou este caso para o Nicola e o Nicola retratou para a gente. João Carlos, então, vai passar para nós a pesquisa que ele fez, indicar uma casa de atendimento de passe em Uberlândia. Lúcia, eu vou falar, deixa eu até marcar aqui, vou falar com o Vitor Von, tá? O Vitor Von, ele é de Uberlândia, eu vou pedir e vou passar para você, Lúcia. Fique tranquila. Eu vou pedir para o Vitor Von uma indicação, tá, de uma casa espírita. Tem bastante casas espíritas, tá? E eu vou pedir para o Vitor Von, um amigo nosso querido, lá de Uberlândia, a terra do Uber, do pão de queijo, tá? E o Vitor Von com certeza vai indicar uma boa casa espírita para você, de atendimento e passes, né? Deixa eu anotar aqui para eu lembrar, né? Mas eu vejo com o Vitor Von e te passo ainda hoje. Hoje, não digo ainda hoje, que depende de quando ele conseguir, tá? Assim que eu conseguir que ele me retorne, mas eu acredito que até amanhã ele me passa sim, tá? Então, é interessante essa opção que nós tivemos de fazer aquela live com o Marquinho, com a Clara e com a Daniele, porque deu a oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais a Clara, o Marquinho também. O Marquinho se soltou maravilhosamente bem, a Daniele já veio conosco, já está devidamente preparada, tanto que vai estrear sexta-feira. Daniela está estreando e eu estou de convidado na próxima sexta-feira, às 22 horas, participando da introdução do livro O Médico Jesus, que é o livro que a Daniele vai estar estudando. Nice, boa noite, seja bem-vinda. E eu fiz a postagem agora há pouco. Olá, Emily, seja bem-vinda. Fiz uma postagem agora à tarde de uma palestra que eu fiz. Falei para vocês que eu não saberia se ela ia ser gravada ou não, mas foi uma palestra que eu fiz na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara, a casa que nós frequentamos, e por sinal estou fazendo tratamento espiritual nessa casa, às terças-feiras às 15 horas. Josimara, boa noite, bem-vinda. Emily, você faltou ontem, mas também, se você tivesse sido sorteada, você não iria ganhar porque você não estava presente na live, mas quem ganhou foi a nossa querida Carol. Ari, boa noite, quanto tempo, meu querido, espero que tenha conseguido resolver o seu problema da internet. Então, voltando, rebobinando a fita, como diz João Carlos, hoje às 15 horas eu fiz a palestra. Foi 15 minutos, porque é o tempo que é determinado para um tratamento espiritual. Normalmente não se passa de 15 a 20 minutos. Então pediram para a gente fazer em 15 minutos e a gente cumpre o combinado. O palestrante tem que ter por obrigação respeitar o tempo oferecido pela casa. Então ele não pode chegar lá, 15 minutos de palestra, ele falar meia hora, 40 minutos. Podem dar para eles, para a gente na condição de palestrante, olha, pode ser de 40 a 50 minutos. Então você não fique menos de 40 e nem vai passar de 50. Então é importante. E a palestra ela foi muito inspirada numa situação
que particularmente eu estou vivendo, né? Essa situação da gente ficar patinando nos mesmos erros e não progredindo, né? A gente, por mais que a gente esteja aqui nas lives falando, cada um de nós traz algumas questões internas que são difíceis de serem resolvidas. Então, problemas que a gente precisa vontade para vencer essas dificuldades, tá bom? E deixa eu ver aqui mais. Sexta-feira, então, nós temos Daniele, a Daniele vai estar fazendo a live, eu estou de convidado, e no sábado, às 21 horas, Marquinho Faria estará conosco, aí já na live, não mais live teste, do projeto Refletindo com Amigos, e Marquinho vai falar de sua vivência espírita, tá? Ari, a gente sentiu muito sua falta, mas olha, Ari, o seu nome estava na lista do sorteio de ontem, tá? O seu nome estava na lista, e se você, né, eu estava torcendo muito para que você, como é que eu diria, que você tivesse na live, né, porque já pensou se você ganhasse e não ia ser presenteado, mas felizmente saiu para Carol e a Carol estava na live e o livro dela já está a caminho. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Bom, mensagem de hoje é o caso de número 60. Olha só, Lucimara, boa noite, seja bem-vinda. Mensagem, caso de número 60 deste livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, significa que faltam, terminando hoje, 23 casos de Jerônimo Mendonça. Pelos meus cálculos, se eu não estiver errado, vamos terminar o caso 83 no dia 14 de março. E a partir daí nós vamos iniciar o livro O Gigante Deitado, de... E agora? Jane Martins Vilela. Jane Martins Vilela. E eu quero trazer o Carlos, marido da Natália, do Somos Espírita, para estar conosco na live de abertura de estreia, porque é um livro que transformou a vida do Carlos, tá? Transformou a vida do Carlos. Esse livro, O Gigante Deitado, que é o próximo livro que nós vamos estudar na sequência. Marquinho Faria chegou, então, retomando, dia 5 de fevereiro, às 21 horas, refletindo com amigos, com Marquinho Faria, vai falar da sua vivência espírita e vai estar comigo e ele pelo perfil vivência.espírita, tá bom? E lembrando que o projeto Refletindo com Amigos, ele vai até junho apenas. Carolina, boa noite, seja bem-vinda. Por que vai até junho? Poxa, Luiz, você começa um projeto, você já para? Não é que eu vou parar. Nós vamos dar uma repaginada, não vai ser mais Refletindo com Amigos, mas nós estamos já com convidados previamente agendados até o mês de junho. Então eu não vou mudar o estilo e o projeto por conta desses convidados que já se comprometeram a estar conosco. Fevereiro, Marquinho. Março, o nosso querido Dinei, o baiano espírita. Abril e maio eu estou assim com 2 pessoas já praticamente confirmadas. E junho virá o Yuri da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça de Petrolina. O Yuri fecha o projeto Refletindo com Amigos. Em julho, nós começaremos um projeto diferente, dinâmico e mais envolvente. Não podemos falar ainda que estamos em estudos, tá? Estou estudando aí com a minha equipe de assessores aleatórios, né? Jane, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos ao que interessa. O filho problema, né? Filho problema, a gente pode sempre dizer, certamente alguém tem um filho que é problema. E esse filho certamente não chegou na sua família de paraquedas. Não existe acaso, não existe caiu sem querer, tem uma razão de ser.
para aquele filho, para aquela filha, para aquele esposo, para aquela esposa, para aquele pai, para aquela mãe, estarem reunidos num agrupamento familiar. Não existe acaso, tá? Isso a gente tem que ter certeza plena e absoluta. Algo existe para que aquele filho viesse, ou aquela filha, aquele marido, aquela esposa, aquela sogra, aquele pai, aquela mãe, viessem numa família com, entre aspas, um problema. E vamos analisar como Jerônimo nos trata para nós uma história que chegou até ele. E João Carlos vai contar para nós depois a pesquisa que ele fez. Assim que eu terminar a leitura, João Carlos, você pode colocar, porque a pessoa que contou essa história pro Nicola foi nada mais, nada menos que a mestra, Dona Terezinha, a mestra de Jerônimo. Porque eu tinha perguntado a João Carlos para fazer uma pesquisa quando que Dona Terezinha havia desencarnado. Sabia que teria sido depois do desencarne de Jerônimo, que foi em 1989. Mas eu não sabia exatamente quando. João Carlos diligentemente pesquisou e vai trazer depois da leitura, viu, João Carlos? Você coloca para nós, por favor, tá bom? O filho problema. Em uma das tardes em que a querida mestra fazia companhia a Jerônimo, o telefone tocou como de costume. Era um senhor de uma cidade distante desejando falar-lhe. O homem, do outro lado da linha, entristecido, passava problemas graves com o filho. Estava sorvendo o verdadeiro cálice de fel. O garoto, mal saído da infância, havia se envolvido com drogas e daí por diante os pais passaram a acompanhar a derrocada do filho. Buscava desesperadamente um lenitivo para abrandar a dor em seu peito, por não saber lidar com todos os fatos que lhe vinham ferindo dia após dia. Jerônimo confortou-o por longo tempo. Disse-lhe das bem-aventuranças que o trabalho no Espiritismo nos proporciona. Convidou-o, na cidade onde residia, a participar de uma casa espírita, integrando-se aos estudos e os trabalhos assistenciais. Lá encontraria lenitivo seguro em algum tempo. Antes de se despedirem, solicitou à querida mestra que pegasse um livro de mensagens na estante. Ela pegou o livro, Respostas da Vida, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Em seguida, pediu ao homem, como sempre fazia, para que falasse um número que lhe viesse à cabeça. Ele disse logo, 16. Respostas da Vida, só para vocês lembrarem, é um livro que Carlos e Natália fazem às sextas-feiras, tá? Então o número foi 16. O título da mensagem de 16 era Oportuno, Convivência. Passou o telefone para a mestra, a fim de que ela lesse para o senhor desesperado. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. E por aí seguia a mensagem exortando sobre a convivência com as pessoas difíceis da nossa intimidade, tendo o objetivo claro de nos auxiliar a burilar as próprias virtudes. As mensagens tão oportunas, frente aos reclames daquele pai desesperado,
calou fundo na alma de todos naqueles momentos. Cumprimentar a Martiele e a nossa querida Vilma, que chegou agora. Boa noite, minhas queridas, sejam bem-vindas. Então, depois eu vou ler novamente, viu, Vilma? Fique tranquila, a Martiele acho que pegou, acho que a mensagem como um todo. João Carlos, se você quiser colocar, por gentileza, a data de nascimento e o desencarne da nossa querida mestra, Dona Terezinha, mestra do Jerônimo, né? Que hoje continua certamente auxiliando o Jerônimo no plano espiritual. Então, por gentileza, se você quiser, fique à vontade, tá bom? A gente sempre coloca, né? A gente sempre, olha, a mestra Terezinha Vilela, nascida em 9 de janeiro de 1929. Subiu aqui, eu perdi aqui no... Deixa eu ver aqui, eu já vou terminar de ler. E desencarnada em 21 de dezembro de 2008. Então, praticamente, ela viveu ainda quase que 9 anos, né, depois que o Jerônimo desencarnou. E a mestra tinha quantos anos? 2008, 2009... Nem sei, João Carlos, faz as contas, quantos anos ela tinha, então. Que eu não tô bom de fazer conta de cabeça agora, não. Você coloca para nós aí com quantos anos a mestra, Dona Terezinha, desencarnou. Jerônimo desencarnou com 50 anos de idade. E a Dona Terezinha desencarnou 9 anos depois dele, tá? E a Dona Terezinha, a mestra do Jerônimo, quando que ela nasceu, Martiele? 9 de janeiro de 1929. Que 19 anos, João Carlos? João Carlos, 19 anos. 79, João Carlos. Aí, muito bem. 79 anos. Até que jovem. Que hoje a gente vê pessoas desencarnando com mais idade, né? Com mais idade. E a Dona Terezinha, mestra do Jerônimo, auxiliou muito o Jerônimo. Era a pessoa que o lia com muita frequência para ele. E vocês percebem que é uma pessoa marcante na vida de Jerônimo. Estava sempre auxiliando, sempre trazendo aquela visita, fazendo aquela visita fraterna para a leitura. E as leituras que a mestra fazia para o Jerônimo auxiliavam profundamente para que ele levasse o ensinamento às palestras que ele fazia, né? Então isso era muito bom. E pensando nessa questão, por pouco não completou os 80. É verdade, Martini, por pouco não completou 80. E o que é interessante que a gente estava dizendo, né? Quando você tem um filho, e no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem, lá não lembro exatamente aonde, João Carlos, que é o nosso pesquisador, pode depois responder com muita tranquilidade que lugar está essa mensagem, aonde que tem essa mensagem que diz assim: o que fizestes dos filhos confiados à vossa guarda? Então vejam, quando nós, na condição de pais, mães, tutores, avós, seja na condição que estivermos, pais biológicos, adotivos, não importa, a condição que nós estivermos, na condição de guardiães daqueles que são nos colocados ao cuidado, além do conhecimento das ciências da Terra, os estudos de uma língua estrangeira, de uma atividade física, de uma natação tão importante para que a pessoa consiga, às vezes, né, ter um desenvolvimento sadio do corpo. O nosso querido Ari completa 7.4 amanhã, aniversário do nosso querido Ari, tá? Dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, o nosso querido Ari completa 7.4. E lembrarmos de cumprimentar o nosso querido amigo de todas as horas, o Ari, que sempre acorda cedinho, está lá no Café com o Evangelho e está aqui conosco. Isso que
que eu acho muito legal, Ari. Sentimos a sua falta, mas que bom que você já retornou, Ari. Que bom que você já voltou. E a gente, quando tem um filho, quando tem alguém para a gente ter a responsabilidade de cuidar, devemos, independentemente da religião que a gente professe, seja católica, seja espírita, seja evangélica, seja a religião que você frequentar, é obrigação de levarmos ao catecismo, à evangelização, ao culto, não importa. É importante. Ah, mas eu quero deixar o meu filho que ele escolha a religião que ele melhor se adaptar. Como? Qual melhor religião? Se ele não tiver o conhecimento de Deus, se ele não tiver pelo menos uma religião que ele possa ter de base, e daí para frente, quando estiver mais velho, escolher a religião que seja mais própria para ele. Então, muitos pais, infelizmente, dão aos filhos somente as obrigações corriqueiras, né? O melhor estudo, a melhor faculdade, procuram dar o melhor emprego, procuram dar tudo de bom, de melhor, e esquece de dar a base religiosa. A base religiosa. Por quê? Se o teu filho, no futuro, estiver passando por uma dificuldade muito grande, ele pode ter o maior conhecimento científico. Aquelas dores da alma somente vão ajudar, você vai ter onde buscar se você tiver uma religião, se tiver uma religiosidade latente dentro de você. Por isso que o Jerônimo recomendou a este pai. Por isso que ele recomendou a este pai que ele fosse buscar uma casa espírita na cidade que ele residia, para que ele pudesse buscar ali um trabalho assistencial, participar de uma atividade para que ele conseguisse receber alguma coisa e doar alguma coisa. Porque quando você se propõe a fazer um trabalho em prol de algum irmão necessitado, a gente sai do nosso mundinho particular e vai em busca do nosso próximo mais próximo. Boa noite, Julie, seja bem-vinda. Então é importante, como o nosso amigo Jerônimo sempre nos recomenda. Boa noite, Jair, seja bem-vindo. A Rosângela dizendo que ela não levou, mas desde pequeno seguiram o Espiritismo. Que bom, né? Aqui o que acontece, eu vou relatar um fato particular, né? O João Carlos trouxe para nós com propriedade, lição do capítulo 14, item 9, lição de casa para todos que somos pais ou que seremos um dia, tá? Honra teu pai e tua mãe, capítulo 14, item 9, tá? Então fica a lição de casa que o João Carlos estava trazendo para nós. Dona Leia Fazan, dirigente da Casa Espírito Consolador aqui de Araraquara, foi uma trabalhadora incansável da doutrina espírita, desencarnou o ano passado, retrasado, salvo engano, vítima de algumas complicações. E o filho dela tinha um único filho. Frequentava a evangelização, frequentava a mocidade, e depois esse filho foi fazer, acho que se não me engano, medicina, foi estudar em Ribeirão Preto, e lá ele se formou, se casou e tinha acho que 2 filhos. E ela contava para nós um fato e ela contava com lágrima nos olhos, assim, que num almoço em família, os netos chegavam a duvidar até da existência de Deus. Olha só, dirigente de uma casa espírita, o único filho, frequentador da evangelização, da mocidade, fazia trabalho de arrecadação da campanha do quilo e nem por isso, né, a base religiosa que ela deu conseguiu passar para os netos, infelizmente, né, morando em outra cidade, né? E a Agatha está dizendo, isso é bem verdade, meu pai sempre me levou na missa quando era pequena, e eu fiz
primeira comunhão, anos depois frequentei a igreja evangélica e agora está em aprendizado com vocês. O Agatha, na verdade a gente está aqui tudo aprendendo, né? Não existe religião melhor. O espiritismo é a melhor religião? Não. O catolicismo, o protestantismo, o evangelho? Não. Qual que é a melhor religião? Aquela que transforma o ser humano, que transforma o indivíduo. Porque se ela pode ser uma pessoa que não tenha religião nenhuma, mas as atitudes e o comportamento dessa pessoa pode sim fazer a diferença. Lembro, já falei para vocês, falo novamente, que uma vez a pessoa chegou para o Chico perguntando assim: Chico, eu tenho um amigo meu, tenho muito amor por esse amigo, um amigo querido do coração, quase um irmão, só que ele é católico, devo convertê-lo ao espiritismo? O Chico falou: de forma alguma. É preferível que ele seja um bom católico do que um péssimo espírita. Então deixe a pessoa seguir a religião que ela queira. Se ela se estiver fazendo bem para ela, que é importante. Sabe? Jesus não criou religião nenhuma. As religiões vieram com os homens, né? Na verdade, até antes de Jesus já existiam, né, os fariseus, os samaritanos, os saduceus, todos eles, né, os doutores da lei, tinha todos eles, né? Que não deixa de ser o Ari está dizendo, não é só honrar, mas acompanhá-los e estar junto deles, certamente, né? Certamente. Então, este pai, passando por uma dificuldade, que um filho mal saiu da infância, já foi, né? Entrou numa situação de vício e trouxe, né? De sabores terríveis para os seus pais, né? O João Carlos está trazendo lições para nós, ó. Esse capítulo traz com riqueza e detalhes o significado do real de honrar pai e mãe, amigo. A Julie também, estou procurando de maneira também de como lidar e ajudar minha mãe também. Clara, eu cresci na religião católica, mas não cresci na igreja, e quando fiquei mais velha senti falta dessa base e me sentia perdida. Claro, eu também, né, graças às minhas avós paterna e materna, que eu fui encaminhado à religião católica, fiz todos os preceitos, né, fiz todos os preceitos lá, fiz o catecismo, primeira comunhão, fui crismado, mas crismado naquela época, o crisma era anterior, né? E o Will dizendo que ele era coroinha. Não tem problema nenhum, gente, não tem problema, faz parte do nosso processo. E a gente for pensar também, quantas e quantas encadernações nós já estivemos em outras doutrinas religiosas. O Espiritismo é recente. O Espiritismo é recente, 150, 160 anos, coisa do tipo. Então você acha que, por exemplo, na última encarnação nós fomos espíritas? Né? Será que fomos? Então não é por aí. Né? E não adianta, né? A gente tem que pensar assim, a religião tem que ser que nos transforma de dentro para fora. Não só ficar falando. Falar que eu falo toda noite. Agora a transformação é diferente. A transformação ela é diferente. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda, querida. Então, o importante é a gente trazer a essência divina. E a religião é o que? Religare, né? Aquele ato de religar, que a gente se religa à espiritualidade. E eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se vocês já se depararam com determinada situação. Você vai fazer uma prece. Aí você fala assim, não, mas minha prece, parece que eu rezo e não consigo ter respostas. Mas vocês já perceberam? Não, Daniela, acho que não travou não, acho que tenta sair e entrar, que acho que às vezes acontece detalhe, precisa sair e entrar da live quando trava. Não sei se vocês já se depararam com uma situação que já aconteceu. Estamos aqui,
fazendo uma live, vocês estão assistindo uma live de uma outra pessoa, qualquer um que seja, e de repente você sentir que a mensagem veio justamente em cima daquilo que estava precisando. Em cima daquilo que estava precisando. Eu já tive situações assim, só para vocês perceberem, 2 ou 3 oportunidades, não lembro exatamente ao certo, mas eu estava fazendo uma live e de repente não fiquei muito legal. Do outro lado do nosso Brasil, né, lá para cima, lá para o norte e nordeste, uma amiga uma vez falou, terminou a live, Luiz, você estava bem? Nossa, que eu achei que você estava assim, assim, assado. Uma outra do Rio de Janeiro, uma vez falando comigo, lá atrás, muito tempo atrás. Nossa, que eu achei que você estava assim, eu senti alguma coisa. E realmente, naquele dia não estava legal. Aquele dia não estava legal. Então, se uma pessoa do outro lado, né, captou a minha energia, que de repente eu não estava bem naquele dia, né? Só o Espiritismo demorou para ser trazida por Kardec. E acho que a questão, né, do momento, né, que a humanidade estava... as luzes, né, que saíram do período das trevas, da Idade Média, quando veio o Iluminismo, veio toda aquela... o século das luzes. Então acho que era o momento que a humanidade estava mais preparada para conseguir receber e captar esses ensinamentos. E se a gente analisar, muitos de nós certamente estamos aqui aprendendo a doutrina espírita pela primeira vez. Então, a gente fala, mas eu vivi na França, eu já tive contato com o espírito. Não sei, não fica pensando muito nisso não, que a gente tem muita lenha para queimar ainda, né? Tem muita lenha para queimar. E como eu falo para vocês, né? Não se preocupe em saber quem fomos. Certamente, coisa boa a gente não foi, tá? Coisa boa a gente não foi. Então, vamos nos contentar em sermos um pouquinho melhor daqui para frente, né? Daqui para frente que é o que importa. Bom, vamos fazer novamente a leitura. Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui. Deixa eu fechar esse daqui e abrir o outro, né? Um outro aqui, que depois nós vamos... Onde está? Aqui. Isso, abrir. Pronto, para a gente poder acompanhar melhor também. Vou fazer a leitura novamente, tá? E... O filho problema. Em uma das tardes em que a querida mestra fazia companhia a Jerônimo, o telefone tocou como de costume. Era um senhor de cidade distante desejando falar-lhe. O homem do outro lado da linha, entristecido, passava por problemas graves com o filho. Estava sorvendo verdadeiro cálice de fel. O garoto, mal saído da infância, havia se envolvido com drogas e daí por diante os pais passaram a acompanhar a derrocada do filho. Buscava desesperadamente um lenitivo para abrandar a dor em seu peito, por não saber lidar com todos os fatos que vinham lhe ferindo dia após dia. Jerônimo confortou por longo tempo. Disse-lhe das bem-aventuranças que o trabalho no Espiritismo nos proporciona. Convidou-o, na cidade onde residia, a participar de uma casa espírita, integrando-se nos estudos e aos trabalhos assistenciais. Lá encontraria lenitivo seguro em algum tempo. Antes de despedirem, solicitou à querida mestre que pegasse um livro de mensagens na estante. Ela pegou o livro, Respostas da Vida, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Em seguida, pediu ao homem, como sempre fazia,
para que falasse um número que lhe viesse à cabeça. Ele disse logo 16. O título da mensagem 16 era oportuno: Convivência. Passou o telefone para a mestra, a fim de que ela lesse para o senhor desesperado. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. E por aí seguia a mensagem exortando sobre a convivência com pessoas difíceis na nossa intimidade, tendo o objetivo claro de nos auxiliar a burilar as próprias virtudes. As mensagens tão oportunas, frente aos reclames daquele pai desesperado, calou fundo na alma de todos aqueles naquele momento. O João Carlos corrigindo aqui, só para saber que a mestra Teresinha, Dona Teresinha, desencarnou 19 anos após Jerônimo. Maria, seja bem-vinda. A nossa querida Lurdinha, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Daniele colocou aqui, os preceitos da reencarnação e das verdades espirituais já estava presente na humanidade. Os judeus já estudavam a Cabala e também tem os Vedas, os Maias também, né, Daniele? Acho que tinha essa situação, né? João Carlos, teve uma preparação na espiritualidade para Kardec reencarnar com essa missão. Teve espíritos que não cumpriram um combinado e Kardec tinha o plano B para assumir caso ele falhasse também. Humberto de Campos que narra, mas não lembro qual obra. O Marquinho dizendo que o livro Ave Cristo retrata bem a necessidade da reencarnação e a sua importância quanto ao resgate de débitos anteriores. A Luciana está pedindo orações para Luan Cláudio da Silva, Luciano da Silva, Luiz Bezerra da Silva, Pâmela Cavaleiro da Silva e Vitória Pontes. Estão em desarmonia familiar. Meu pai, meus irmãos e minhas cunhadas. Luciana, é sempre bom quando a gente vê uma situação dessa, procurarmos fazer o culto do Evangelho no lar costumeiramente, viu? Ainda que eles não frequentem, não estejam na sua casa, que eles não comunguem da doutrina espírita, você pode sim fazer o culto do Evangelho no lar, juntamente pensando na harmonia deles, tá bom? Olha a Lurdinha dizendo, e a Lurdinha é uma querida amiga que faz um trabalho também muito de radiação, às quartas-feiras, às 20 horas, né, Lurdinha? Você faz junto com a Jacira. Luciana, não sei se você tem tempo, né, às 20 horas, toda quarta-feira, pelo perfil da Jacira, Jacira Brito, juntamente com a Lurdinha, das 20 às 20 horas e 30 minutos, eles fazem esse trabalho de radiação. É sempre bom, tá? Aqueles que estiverem necessitados, é sempre bom, tá? Fazer o reequilíbrio, essa harmonização, tá? A Martielli dizendo que o plano B de Kardec era Leon Denis. Eu não posso afirmar com certeza, né? Mas a Daniele Ave Cristo é demais, foi um dos livros que mais me emocionou. Jesus e os doadores fluídicos possam dar assistência a esta família. Luciana, a sua família já está sendo assistida, viu? A sua família já está sendo assistida. A Lurdinha falou aqui, com certeza, neste momento, todos nós aqui, um só pensamento, estamos vibrando, né, por todos eles, tá? Fica salvo, sim, viu? Fica salvo as lives da Jacira, sim, junto com a Lurdinha, viu, Clara?
Está lá no perfil Jacira Brito, tá? A Vilma está pedindo prece para aquele rapaz, né? Moise congolês. Tantas pessoas, né? Cláudia, a gente vai vibrar também, né? Na hora das vibrações, vocês mentalizam essas pessoas. E cada um de nós, a gente aqui, a equipe espiritual, Lourdinha não entrou na live por acaso. A gente sempre diz, não existe acaso, né? Não existe acaso. A Lourdinha entrou na hora que você colocou, Luciana. Então, olha, é o momento das nossas vibrações. Agora, então vou convidar a todos para que a gente se harmonize, coloquemos um copo com água para fluidificar, para que a gente possa receber as energias da espiritualidade maior. Tá bom? Então, vamos entrar em vibração e prece neste momento. Tá? E assim, queridos amigos, vamos buscar serenar os nossos corações, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando a nossa mente, nosso corpo, deixando-nos envolver pelos acordes desta melodia, a melodia da Ave Maria, a mãe do nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Que ela possa, neste momento, abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, que já passou por ela, que vai assistir depois. Que a nossa Mãe cubra com o seu manto de luz a cada um de nós. Que ela envolva os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Que ela possa dirigir os nossos pensamentos para aquelas pessoas que trazemos em nosso pensamento agora. Mentalize seu ente querido, mentalize a sua família, mentalize aquela pessoa que você sabe que passou por alguma dificuldade, ou que está passando por uma dificuldade. Aquela pessoa que está internada no hospital ou está passando por dificuldades em seus lares. Seus familiares possam também ser assistidos. Vamos rogar à Mãe Santíssima que olhe por todas essas pessoas que têm os nomes gravados nas vibrações e preces, que cada um deles possa receber da espiritualidade maior as energias de paz, saúde e alegrias espirituais. Vamos lembrar neste momento dos nossos irmãos presidiários, dos velhinhos dos asilos, dos órfãos, dos sem-teto, dos nossos irmãos ainda perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, e nos seus pais que sofrem muito por esse problema, que sabemos que existe uma causa, mas auxilia, Mãe Santíssima, auxilia cada um deles. Permita que o bondoso Dr. Bezerra de Menezes
Que a sua equipe médica espiritual visite a cada um deles, visite os lares, visite os hospitais. Socorra também todos aqueles que estão partindo para o plano espiritual, muitas vezes perdidos, aturdidos, ainda sem saber onde estão, sem saber o que aconteceu. Auxilia que os anjos de guarda desses companheiros queridos que fizeram a passagem antes de nós possam receber as energias para seu reequilíbrio espiritual. E cada um de nós ainda traz no nosso íntimo aquele pedido muito particular a lhe ser feito. Endereçamos a nossa mãe, que ela possa ser a intermediária junto ao nosso Mestre Jesus, para que recebemos aquilo que necessitamos, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos que somos, rogando a fluidificação dessas águas, nós encerramos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço a cada um de vocês, amigos queridos, que estão sempre conosco. Agradeço de coração a presença e a participação desta live, que não é minha, que não é do Jerônimo, não é de vocês, mas da espiritualidade. E nós somos este elo de ligação entre os encarnados e a espiritualidade maior de cada um de nós. Sou grato a cada um de vocês e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.